No vídeo de hoje eu trouxe um convidado especial para conversar com a gente e explicar um pouquinho mais, que ele sabe mais do que eu sobre esse assunto, tá? Meu marido tá aqui. Tudo bom? E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as nossas experiências de viagens, né? Então, meninas, a gente não fez tantas viagens assim, mas a gente fez algumas viagens muito legais e a gente queria compartilhar e falar um pouquinho da nossa experiência e dar algumas dicas para vocês, tá? Então a gente fez algumas viagens, a primeira acho que foi Buenos Aires, né? Foi internacional foi Buenos Aires. Porque a gente fez algumas viagens nacionais, né, para o Nordeste e tal. Mas internacionais foi Buenos Aires e depois a gente viajou para a Europa e a gente foi por alguns lugares, né? Alguns países. A gente achou legal até gravar esse vídeo, porque a gente viu muitas pessoas fazendo comentários, né? Até por causa daquele vídeo do Dia dos Namorados, que a gente colocou algumas fotos e tal. E aí muita gente perguntando como é que foram as viagens, como vocês fizeram e tal. Então assim, a gente conversando, né, eu achei legal a gente gravar um vídeo, né? Falando no geral como é que foram as viagens, né, amor? Isso mesmo. E até legal depois desse vídeo, você escrever aqui embaixo nos recadinhos se tiver alguma dúvida específica, alguma dúvida que eu vou tentar responder, tá? Aí se tiver alguma coisa que a gente não falou, você pode escrever aqui no recadinho que eu vou responder com ele, tá? Isso. Vamos começar, né? Começo. Então, a primeira coisa que eu acho que é meio que um mito, né? Que todo mundo acha, tipo, viajou pra Europa. A pessoa já acha que é uma viagem cara e que gastou muito dinheiro, que é rico e tal. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: desde que haja planejamento, tudo é possível. É verdade. Porque nós não gastamos muito dinheiro, na verdade, nós planejamos com bastante antecedência a viagem, né? Então, a gente chegou e falou assim: olha, a gente vai fazer essa viagem no ano que vem. Então, um ano antes, a gente já começou a fazer economizar. Isso, exatamente. A gente começou a economizar. A gente tirou nossos passaportes, né? Já deixou tudo certinho em relação aos passaportes. E uma informação, para a viagem da Europa você não precisa ter visto, tá? É só o passaporte mesmo. Assim, só é importante, dependendo do país que você for visitar, que ela tem aquele tratado de Schengen. Tá até com a previsão aí de mudar um pouco as regras, né? Mas em princípio você só precisa ter um seguro, né? Em euros. Eu não me lembro exatamente qual o valor. Mas o próprio cartão, nosso cartão já fez o seguro pra gente, né? Na maioria dos cartões de crédito, aí você tem que verificar com... Quando você compra a passagem no cartão, você tem o cartão, eles já dão o seguro. Isso, o importante é só verificar mesmo com o banco, no caso, né, e a bandeira do seu cartão de crédito, ver se eles têm esse serviço. No meu caso foi assim, já tinha, como eu fiz a compra das passagens pelo cartão de crédito, aí eu já recebi no caso desse seguro para nós dois como um extra, né, como um serviço associado à compra da passagem. Isso, foi isso mesmo. Isso. Continuando, né, em relação ao valor, a gente, como nós fizemos a nossa viagem, né, que a maioria das pessoas perguntaram, a gente fez tudo por conta. Foi. A gente não fechou com empresa, tipo assim, a CVC ou a... Como é que é o nome? Decolar, a gente não fez pacote de viagem. A gente comprou tudo separado e a gente mesmo montou a nossa viagem, tá? A gente pesquisou muito e fizemos uma pastinha de planejamento com as passagens, os hotéis, os translados, né, que a gente fazia, o roteiro da viagem mesmo, onde a gente queria ir, porque isso é muito importante. Porque depois que você chega lá, você fica perdido. E se você não tiver um roteiro para seguir, você acaba perdendo muita coisa, né? Então vamos devagar. Porque por mais que a gente não ficou... Vamos devagar. Porque por mais que a gente não ficou muitos dias em alguns lugares, a gente conseguiu ver bastante coisa. Então, aí só para complementar, né? Primeira coisa que a gente fez, a gente definiu os lugares que nós queríamos ir. Na verdade, a lista de países da Europa que a gente queria ir era enorme, né? Só que, infelizmente, como eu falei, a gente planejou, viu quanto que a gente estava podendo gastar para fazer essa viagem. Então a gente acabou enumerando as cidades que a gente não queria deixar de visitar. Então, tipo, onde que a gente realmente queria ir. Então a lista ela foi reduzindo até chegar dentro daquilo que a gente podia pagar, né? Dentro do que a gente estava podendo manter. Então, o que a gente fez? Escolhemos essas cidades. Aí, a partir do momento que a gente escolheu essas cidades,
que a A gente gente calculou o dia para cada uma mais ou menos e o total da viagem foi quantos dias? Uns 23 dias. Nós ficamos exatamente 23 dias. 23 dias a gente foi na Europa e a gente passou por... Fala aí todos os lugares. A gente começou por Paris, que é o top, que a gente não queria deixar mesmo de visitar. A gente não queria deixar e também não queria ir para outra. Claro demais. Então a gente ficou, foi 6 dias, não foi? Acho que foi 6 dias em Paris, foi o que a gente ficou bastante. E tem realmente muita coisa para fazer lá. Muita coisa para ver. Tem... A gente nem foi em alguns lugares, né? Naquele parque a gente não foi. Isso, teve alguns parques que nós não fomos, alguns tipo Museu Dali, Montparnasse. A gente acabou não indo, mas tipo, foi nossa escolha mesmo. Mas a gente viu os principais, né? Os principais a gente não foi. Exatamente. Então a gente acabou ficando esses dias em Paris. Depois de Paris, nós fomos para Londres, né? Londres a gente ficou menos tempo. Isso. Eu não lembro exatamente a quantidade, mas acho que foram 3 a 4 dias. Acho que foram 4 dias. Isso. Depois a gente foi para Florença. Depois de Londres, a gente saiu e fomos para Praga, na Tchecoslováquia. A gente ficou em Praga 4 dias, né? 4 dias. Depois de Praga, nós pegamos um avião e fomos para Veneza, que aí a gente entrou na Itália. Aí, de Veneza, nós partimos para Florença. Depois de Florença para Roma. E Roma foi o nosso último local, né? Que lá em Roma a gente visitou o Vaticano, que é nas redondezas ali, e voltamos para o Brasil. A gente voltou de Roma? Foi de Roma. Isso. Então a gente foi nesses lugares. Isso. Foram 5? Foram cidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades. 6 cidades. Isso. E em 23 dias a gente achou super tranquilo, né? Foi o suficiente. Exatamente. Então, assim, em relação às dicas, né? Nós, então, escolhemos essas cidades, escolhemos onde nós queríamos ir nessas cidades, e a partir daí a gente começou a fazer o nosso roteiro mesmo, né? No dia que a gente chegou, o que a gente ia fazer, que um conselho que eu dou para vocês, a gente chega acabado da viagem. É muito cansativo mesmo. É muito tempo de voo. Acho que foram 15 horas, né? 15 horas. Tu dorme, acorda, come, dorme, acorda, come, dorme, acorda, come, não chega. E ela tem labirintite, né, amor? Eu chegou passando mal e tal. Então, assim, eu acho que é um dia morto. Dependendo da hora que vocês chegarem, de repente, fazer alguma coisa perto, que tem algum mercado, alguma coisa perto do hotel que você escolher ficar, mas não é um dia muito produtivo, não. Fica realmente bastante cansativo. E, bom, em relação aos hotéis, né, onde ficar? A gente escolheu alguns hotéis porque a gente fez uma coisa meio... Por conta do preço, vocês devem pesquisar, principalmente em Londres, a gente achou muito caro, né? O valor de hotel. Mais caros para hotel. Muito caro. E assim, existem... aqui no Brasil não é muito conhecido e tal, mas tem opção de hostel, né? Que são umas hospedagens assim, mais baratas e assim, a maioria das vezes bem localizadas, dependendo do que você está querendo ver na cidade. Existem hostels e tal, em bairros mais um pouco afastados e tal, até mesmo nos grandes centros, e tipo, em relação a preço, é muito mais em conta, entendeu? Mas eu acho que a gente só ficou em hostel em Londres. Nós ficamos em hostel em Londres, que era bastante caro. Em Roma também a gente ficou em um hostel. Mas era lindo, tudo... Isso, bem legal. Foi comics, alguma coisa. Aí era todo divertido. A gente ficou no quarto do Super-Homem, né? Isso. Ficou no quarto do Super-Homem, era todo de desenho animado. Muito legal. Então, bom, além de questão de custo, que é bom variar, não se prenda ao hotel, vê hostel, vê E, gente, casa. Não precisa ver um hotel 5 estrelas maravilhoso, porque você não fica no hotel. Se você quer ir para um lugar para conhecer, então, gente, não precisa muito, porque você só vai para dormir. Você passa o dia inteiro na rua andando, então você acaba gastando muito em hotel, mas você acaba não aproveitando o hotel, porque você vai estar sempre na rua. Então, assim, tem que torcer para isso, porque se você fica muito tempo no hotel, você não porque você não aproveitou a cidade, tá? Então o ideal mesmo é que você aproveite o local, né? Esse tipo de viagem é para você conhecer mesmo. Sair batendo perna pela cidade, olhando as coisas, é isso que eu acho divertido.
Outra coisa foi em relação aos translados quando a gente estava num lugar, né? Isso. Tipo, de Paris para Londres, a gente comprou uma passagem muito barata. Na época que a gente fez a pesquisa, a gente não achou que valeu a pena aquelas passagens de trem. Eu vi, pelo menos na época que eu estava pesquisando, muita gente indicando, né? Ah, faz a passagem de trem, por causa disso, por causa daquilo, eu compro o Rail Pass, o nome. Gente, eu achei que não valeu a pena não, porque o que fica mais em conta e muito confortável são aquelas companhias low cost. Lá na Europa isso é muito comum. Então é muito barato. A passagem tipo de Paris para Londres a gente pagou, eu acho que foi 60 euros. Foi muito mais barato. Tipo, foi muito mais barato do que se nós quiséssemos pegar um trem. Que a gente ia ter que pegar uma condução de trem também, né? Até chegar na estação que efetivamente saía para Londres. Então, o preço ia sair alto, a gente ia parar num lugar ruim. E, assim... Foi melhor de avião e mais barato. Foi mais barato de avião, mais confortável e super rápido, né? Foi. Agora, outra coisa também é do trem de Roma para Florença. Não, essa daí foi um achado. Porque eu acabei, como eu falei, né? Gente, desculpa o latido do cachorro, não tem jeito, a gente só conseguiu gravar essa hora e vai aparecer o latido, não tem jeito. Ele tá meio nervoso, o cachorro. Vai, continua. Bom, em relação ao trem, que esse trem a gente pegou dentro da própria Itália, né? Quando a gente chegou, saímos de Veneza em direção a Florença e depois de Florença em direção a Roma. Todas essas passagens eu comprei com antecedência aqui no Brasil mesmo, através do site da... Esqueci o nome da companhia da Itália. Também não lembro não. Mas o que a gente fez? Em vez de a gente comprar de um site brasileiro, a gente comprou de um site já italiano. Então a gente comprou como se a gente estivesse lá, tá? Isso. Então a gente comprou tudo... Tava tudo na linguagem deles, assim, a gente pagou tudo no valor já deles, como se a gente estivesse lá já, tá? Isso. Então a gente pagou muito mais barato. Se a gente tivesse comprado daqui, ia dar uns 300 e pouco pra cada um, né? Como a gente comprou de lá, foi 14 dólares. Não foi? 14 euros. 14 euros. Foi muito barato, a diferença era muito grande. Então vale a pena você pesquisar em sites de lá mesmo, de passagens de lá mesmo. Isso. Porque, tipo, até eu fiquei com medo, até falei pra ela, amor, tá muito barato. Vamos deixar o plano B, levei um dinheiro extra, falei, caso a gente chegue lá e esse trem não exista. Mas, gente, foi super tranquilo. Muito tranquilo. A gente chegou lá, mostrou o papel. Entramos no trem, eu falei, só isso? Não tem mais nada? Foi super tranquilo. E, como ela falou, foi uma super economia. Porque deu 13 euros, gente. 13 euros. Enquanto que a passagem comprada aqui era 300 aproximadamente. Tipo, valeu bastante a pena. Muita diferença. Muita diferença. E é só isso, né, amor? Tipo, de dica, assim, eu acho que seria só isso mesmo. Em relação a curiosidades, eu acho legal a gente comentar algumas coisas que a gente viu por lá, né? Tipo assim, a gente foi pra Paris, mas, gente, se você for pra Paris, leve uma canga ou compre uma canga por lá, porque todo mundo chega à tardezinha, deita assim, sabe, na graminha e fica esperando a torre acender. Então todo mundo deita na grama, fica tarde, e lancha na grama. Se vocês forem no verão, tá? Aí no verão é quente. Porque tava bem quente. Isso. E aí a gente não levou, e aí a gente sentou direto na grama e a gente falou, poxa, uma canga que cairia bem. Então fica mais confortável. Outra coisa em relação à sacola, lá nos mercados você não tem direito à sacola, tá? Você tem que sair com as suas compras da mão, mentira. Você tem que comprar as sacolas. Então é baratinho e tal, mas... Se você puder levar uma bolsa, já ter aquelas bolsas mesmo, de feira, né, e tal, comprar uma e levar sempre que você for comprar uma coisa em mercado. Porque eu acho que é 10... Eu não lembro tanto. Não sei. Mas você tem que comprar cada sacola que você usar, você compra. Mas lá também é fácil de achar, não precisa levar daqui. Só comprar no mercado lá mesmo. A gente comprou uma bolsa, não foi, de Londres. Foi. E aí a gente enchia a nossa bolsa mesmo e levava. E valeu mais a pena do que toda vez que você fosse no mercado comprar sacola. Comprar sacola pra ficar as coisas lá muito baratas, né? Chocolate. A gente comprou um negócio assim de Twix baratinho, um pote de sorvete. Esse tipo de coisa é muito barato. Tem que ter
controle, porque senão desespera. Comprar tudo. Porque é muito mais barato do que comida de verdade, né? Então você comer besteira é mole. E uma coisa que a gente mais comeu lá foi McDonald's. É verdade. Porque a experiência não foi boa, não. A gente foi em um restaurante e a gente não entendeu nada do cardápio, a gente não conseguia identificar nada. E aí a gente pediu um que a gente achou mais legal, assim, um nome mais diferente. Aí a gente pediu. Gente, quando veio o prato, era um pedaço de carré, não era? Carne de porco, um carré com uma salada de legumes fria. A carne fria com a salada de legumes fria. Foi horrível, a gente odiou e era caro. Aí a gente preferiu ver o que a gente estava comendo, né? E a gente comeu muito no McDonald's. E é bem barato lá. Isso. E a batata lá é diferente. Cada local, o McDonald's, assim, para cada local que ele se instala, tem alguma coisa diferente, né? Assim, a base é a mesma, né? Que é o hambúrguer. Mas, tipo, a batata é diferente, eu tenho um molho diferente, alguma coisa vai diferir. Então, em Praga mesmo a gente ganhava água. Em Praga foi o melhor do que a gente já comeu. Porque o McDonald's dava água, a bebida já estava inclusa, né? A latinha. Então foi uma latinha de refrigerante, uma garrafinha de água, o hambúrguer, mais tinha um doce também, não tinha? Ganhava muita coisa. A gente, mas isso aí a gente não pediu isso não, mas era brinde. Tava um brinde no negócio. Aí foi muito legal. Mas, gente, viajar é muito bom. Viajar é legal. E outra coisa também, só para não perder a oportunidade, que é bom replicar isso, né? Muita gente fala assim, os franceses são muito metidos, eles não gostam que falem inglês e não sei o quê. Eu não sei se foi por causa da época que a gente foi, mas a gente não achou isso não, né? Não, a gente foi muito bem tratado, eles foram super atenciosos e assim, prestativos. Foram até mais do que em Londres, porque ele fala inglês, então meu marido foi falar inglês com o povo lá e eles foram mal educados. Em Paris foi muito melhor. Em Paris foi muito tranquilo. O povo nota 10, eu achei. Eu acho que é isso, né? Então, se tiver mais alguma dúvida, deixa no comentário, que aí a gente vê se a gente, com a nossa experiência, que não é muita, mas se a gente puder ajudar em alguma coisa, né, como vocês comentaram e pediram, eu achei legal a gente gravar isso e ajudar vocês. Tá? Então é isso, gente. A gente só queria deixar bem claro pra vocês que não é um bicho de 7 cabeças. Se você quer viajar, quer ir pra algum lugar diferente, vale a pena você se organizar, planejar, economizar, que você vai conseguir, tá? E se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo um recadinho que a gente vai tentar responder, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!